Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem e se cuidando para que logo a gente retorne nossas atividades normalmente. No vídeo de hoje eu vou estar demonstrando uma maneira fácil e rápida de você construir o desenho abstrato. Aqueles que ficaram com mais dificuldades para desenvolver o trabalho direto na abstração, eu vou mostrar uma das maneiras possíveis de chegar à abstração a partir de uma figura totalmente real, ou seja, do figurativo ao abstrato. Bom, aqui nós temos um desenho muito simples, né? Muito comum, e a partir daí a gente vai modificar esse desenho na medida em que ele vai se tornar abstrato a partir das interferências que foram feitas. Bom, como que é o processo? Primeiro, você pode ir prolongando as linhas que tem no seu próprio desenho. Então você faz uma série de prolongamentos. Você pode repetir algumas linhas. Você pode desenvolver linhas soltas até a borda. Então não há uma forma exata de se fazer o desenho abstrato. Existe a criatividade sendo liberada aqui. Então você tem possibilidades infinitas de trabalhar com as linhas que já estão no papel e construindo outras também. Isso faz com que o desenho aos poucos vá perdendo essa característica de figurativo e se transformando em algo novo, algo mais original, algo mais criativo, pois o objetivo desse trabalho é explorar justamente a imaginação, a criatividade de cada um, que não tem limite, na verdade. O ser humano é uma criatura criativa e essa criatividade não tem limite, ela transborda desde que você pratique, exercite, desenvolva sua imaginação. Então, existem N possibilidades aqui. Pode juntar linhas, pode apagar algumas linhas, né? Pode abrir alguns espaços aqui para que as linhas fiquem mais abertas. Então, nesse momento, você pode imaginar que as linhas já estão bem próximas do que a gente chama de abstração.
É importante que você varie um pouco, linhas mais grossas, linhas mais finas. Isso dá um efeito melhor ao trabalho, dá uma qualidade mais interessante ao trabalho que você está fazendo. Nessa imagem específica eu estou usando apenas linhas arredondadas, curvas, sinuosas, mas você pode utilizar linhas retas também no seu processo de criação. Mesmo que você use linhas retas e quebradas, o ideal é que você não fique muito preso à régua. Faça as linhas à mão livre, porque o desenho artístico é desenho à mão livre. Então ele pode ser feito e deve ser feito no processo manual, sem os outros instrumentos, só o lápis, a borracha e a sua criatividade. Lembrando que o ideal é que o desenho ele se espalhe por toda a folha que você tem disponível. Não é um cantinho do desenho, do papel que você vai desenhar. É a folha inteira. Comecei centrado nessa parte do papel, mas existe toda uma extensão que deve ser trabalhada e construída. Porque fica bem desagradável se você tem um desenho no cantinho do papel e o resto vazio. Né? Então você tem toda essa possibilidade de construir várias estruturas dentro dessa folha, desse espaço. Outra coisa que se pode fazer é fazer repetições por dentro aqui, ó. Uma coisa bem interessante, linhas se fechando. Não exatamente as mesmas linhas. Isso dá um efeito bastante legal. Lembrando que isso não é para ser algo a ser copiado. Né? Essa é a minha maneira de trabalhar nesse caso. Com essas linhas iniciais eu cheguei a esse desenvolvimento que eu estou fazendo aqui. Você procura a sua maneira de ir adiante. As possibilidades são infinitas, como eu já tinha falado antes.
Algumas partes, como eu disse, podem ser escurecidas, umas mais, outras menos, para dar contraste. Nesse caso, eu não estou usando cores, principalmente porque o fundo já tem uma cor, né? Mas você que vai fazendo papel branco, você pode utilizar, deve utilizar cores, com certeza. O desenho abstrato ele fica muito mais impactante se você usa as cores. E os exemplos que a gente deu na tarefa, né, na atividade que vocês estão fazendo, eles são todos com cor, né? Então, use a cor, mas não abuse, porque a cor ela é algo que deve ser usado com cuidado para não estragar o seu desenho. Essa é a realidade. Se você exagera com as cores, você pode estragar seu desenho. Então, num desenho como esse, o ideal é que você utilize talvez umas 4 cores. Umas 4 cores. Passando de 4 cores, passando para 5, passando para todas as cores. Algumas pessoas usam no desenho todo tipo de cor. Dezenas de cores. Ah, eu tenho uma caixa com 38 lápis de cor, vou usar tudo. Não é assim. Isso pode comprometer o trabalho. Tudo bem, existem trabalhos que são feitos com uma quantidade imensa de cores e fica bacana, mas nem sempre. Algumas imagens ficam carregadas e torna-se um visual desequilibrado e desagradável também para ser visto, ok? A gente chama de poluição, o desenho fica poluído. A mesma coisa seria se eu tivesse feito muitas e muitas linhas aqui. Muitas, ocupado tudo aqui. É o que acontece muito com algumas pessoas que estão desenhando, vão se empolgando, né, com o desenho abstrato, aí preenche tudo, ocupa tudo, fica tudo muito preenchido. Aí o que acontece? Fica desagradável. Aí o desenho está perdido? Tem que jogar fora essa folha? Não. O que se deve fazer é, sempre que você estiver desenhando, desenha de uma forma bem suave, sem pesar a mão. Pode desenhar linhas bem suaves. Eu estou fazendo mais forte para aparecer no vídeo. Mas você pode fazer umas linhas bem suaves. Quase não dá para ver no vídeo. E depois, caso você precise, você vai lá e apaga e não fica nenhum resíduo. Nenhum resíduo do seu desenho anterior. E você pode recomeçar e modificar as coisas do jeito que você precisar. Então, se você exagerou muito com linhas, o que você pode fazer? Vai apagando algumas partes e depois, nessas áreas que você apagou, você pode encontrar algumas formas interessantes para continuar o trabalho. Isso é bem possível. É bem possível de se fazer e dar resultados bacanas também, desde que você se dedique a isso. Não vai ser na primeira tentativa de fazer o desenho abstrato que vai ficar legal. Pode ser que aconteça? Pode, mas a maioria das vezes você vai tentar algumas vezes e o ideal é que você faça primeiro no caderno esses esboços e os resultados mais interessantes que você obtiver,
Aí você transfere para o Chamex ou o caderno de desenho, se você tiver, né? Se não tiver, pode ficar por aqui no caderno de matéria mesmo. Não é o ideal, mas tudo bem. Pode-se desenvolver coisas boas, mesmo com as pautas do caderno interferindo e coisa e tal. Não é inviável de se fazer. Assim que tiver condições de comprar o material, melhor. Mas o trabalho deve ser desenvolvido mesmo que não tenha tudo. Ah, eu não tenho uma régua para fazer o desenho em perspectiva. Eu mandei um vídeo explicando como que faz a sua própria régua. Quando você fabrica a sua régua com a folha de papel. Bem simples, acessível a qualquer um. Então, creio que a gente está dando os finalmente aqui nesse trabalho, nessa demonstração. Espero que eu tenha sido útil com essa demonstração aqui e que vocês possam produzir bastante. Divirtam-se produzindo. Obrigado pela atenção e até a próxima.